Olá, amigos do canal Use Franca, Minutos com Kardec, minutos preciosos que nós passamos investigando na companhia do mestre Allan Kardec. Hoje o nosso tema, o jovem rico. Um tema que está situado no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Kardec inicia esse capítulo a partir de uma fala de Jesus: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Deus e Mamon. Deus, por Leon Denis, em O Grande Enigma, por um sopro imenso, Deus, o ser dos seres, a alma do universo cria. Por seu amor, atrai a si. As vibrações do seu pensamento e da sua vontade movem o universo e geram a vida. Deus, foco de inteligência e de amor, é sol nas almas. Dele emana essa força, às vezes energia, pensamento, luz, que anima e vivifica todos os seres. Deus é amor e o amor é a força das forças. Leon Denis em O Grande Enigma. Mamon, passível de muitas interpretações, a que melhor nos coube hoje é as paixões inferiores, as coisas e causas materiais supérfluas pelo fascínio que exerce sobre as criaturas. Tudo que nos leva a grandes desarmonias espirituais e a quedas morais significativas. Os excessos a que nos entregamos. Vamos à narrativa. E eis que, chegando-se a ele, um jovem lhe disse: bom mestre, que obras faço para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: quais? E Jesus lhe discorreu os mandamentos da lei mosaica, todos eles. Ama ao próximo, não matarás, não cometerás adultério e outros. O mancebo lhe disse: tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. O que é que me falta ainda? Pergunta ele, desafiando o mestre. Era uma águia, queria voar. De fato, os autores dizem que desde pequeno ele era virtuoso. Jesus o olhou com amor. E agora vem o desafio do mestre Galileu. Num rasgo de generosidade, oferece mais. Jesus lhe respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Amélia Rodrigues diz que aquele momento era de profunda significação. O jovem sabia por uma estranha intuição que um dia defrontaria essa realidade. Era um entardecer, ela conta, havia perfume de miúdas flores, águas transparentes, cantavam melodias. O apelo do mestre vibrava em derredor: vende tudo quanto tendes, reparte-o pelos homens e terás um tesouro no céu. A voz do mestre Nazareno penetrava como um punhal afiado e impregnava qual perfume de nardo. Gandhi diz que a verdade dos mestres é dura como um diamante, delicada como a flor do pessegueiro. Havia no mestre um magnetismo inconfundível nos olhos severos e profundos. E o jovem tinha sede de paz. Seu leito de madeiras preciosas, repastos suntuosos para o corpo, óleos e ungüentos raros, tecidos de linho leve, arcas abarrotadas de gemas de ouro. Sentia-se infeliz. Faltava-lhe algo
que não se consegue facilmente. Hesitava, no entanto. Aqui cabe uma pergunta colocada por Lacordaire no capítulo 16. No fundo desse cesto de flores não há sempre um réptil escondido? Sua vivenda era luxuosa, seus pertences valiosos e vazio o seu coração. Angustiava-se, ignorando as nascentes daquela melancolia renitente. Sentia grande amargura, conta Amélia Rodrigues. Buscava as competições em Cesareia, todavia ignorava se essa busca representava uma realização ou uma fuga. Joana de Ângeles, quando comenta o vazio existencial, aconselha: se experimentas esse vazio interior, desmotivado para viver, abre-te ao amor. Deixa-te conduzir pelas suas desconhecidas emoções. Reflexiona na correria louca para lugar nenhum e considera a oportunidade de sorrir e produzir. Ela continua: a sociedade moderna tem necessidade de compreender que se renasce no corpo carnal para que seja alcançada a plenitude e não para necessidades inferiores. Segundo a mentora, uma revisão de conceito em torno do existir é fundamental. Leon Denis, o Grande Enigma, também comenta o sentido da vida. Ele diz que desde séculos, nem a escola nem a igreja têm ensinado ao povo aquilo que ele tem mais necessidade de conhecer, o porquê da existência. A lei do destino, com o verdadeiro sentido dos deveres e responsabilidades que a ele se ligam, diz Denis. Daí em toda parte o desarrazoar das inteligências e das consciências, a confusão, a desmoralização, a anarquia. Carl Jung afirma também: o homem não pode suportar uma vida sem sentido. A grande questão, então, é viver construindo um significado, um sentido. Jesus ensinou claramente qual é o sentido da vida. Disse que somos seres imortais, que vivemos para realizar a nossa evolução espiritual, que ele chamou de edificar o reino dos céus no nosso íntimo. O Espiritismo recorda e explica os ensinos do mestre, diz que a vida terrena não é um fim em si mesma, mas um meio, cujo fim é desenvolver as potencialidades do espírito. Mas o jovem buscava a integração harmoniosa, mas não sabia em que. Pela primeira vez sentia-se arrebatado. A meiguice e a ordem daquela voz, enunciada por aquele homem, ecoavam como cascatas em desalinhos nos abismos do espírito. Interiormente gritava: irei contigo, Senhor, mas hesitava, sim, e a hora não comportava dubiedades. Donde o conhecia, indagava, procurando recordar-se com indizível esforço mental. Tudo naquela hora era importante, mais do que isso, diz Amélia Rodrigues, era vital. Ao vê-lo de longe, era como se reencontrasse um amigo, um celeste amigo. Quando seus olhos descansaram nos olhos dele, sentiu-se desnudado, o coração em descontrole, sob violenta pulsação, desejou arrojar-se ao solo. Percebeu que o estranho sorriu, como se o esperasse, como se o amasse. Permite-me primeiro, conseguiu articular, vencendo a emoção que o transfigurava, competir em Cesareia. Desapegar é desfazer. Allan Kardec, comentando essa passagem, diz que Jesus quis apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço
moço que se julgava quite porque observava certos mandamentos, no entanto, recusava-se a ideia de abandonar seus bens. A proposta que Jesus fez era uma prova para pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele era um homem honesto na opinião do mundo, mas recusava-se a ideia de abandonar os bens. O que Jesus quis demonstrar, então, segundo Kardec, era a aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Não posso esperar, responde Jesus. O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito. Não há tempo a perder. Era preciso trocar o ego humano pelo eu divino. Aguardei muito essa ocasião, chegada das competições. Exercitei-me, contratei escravos que me adestraram. Comprei por uma fortuna fogosos cavalos. Os jogos estão próximos. Jesus replica firmemente: renuncia e segue-me. Vamos empatizar aqui com o jovem. O que é mamon para nós? Status, conforto, estima social? Quais prazeres da terra nos detêm? Na questão 712, Allan Kardec pergunta aos espíritos: com que fim pôs Deus atrativos nos gozos dos bens materiais? A resposta foi pronta: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. E Kardec faz uma subpergunta: qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão e preservá-lo dos excessos. No comentário, Allan Kardec diz que se o homem usasse os bens terrenos apenas pela utilidade que tem, a indiferença comprometeria a harmonia do universo. Então Deus imprimiu a esse atrativo o prazer. E o jovem duela consigo próprio. Quem era ele que assim lhe falava? Que poder exercia sobre sua vontade? Por qual sortilégio o dominava? O cotidiano se deparava com o infinito. O vale fitava o abismo das alturas e se perdia na imensidão. Vencendo irresistível temor, continuou o príncipe afortunado. Não receio dar o que possuo: dinheiro, ouro, gemas, títulos, se possível. Jesus continua ofertando em sua bondade infinita: dá-me de ti próprio e eu te oferecerei venturas sem limite. Que alto prêmio, que pesado tributo, pensou desanimado. Os bens da terra poderia ofertá-los, sim, dinheiro, mas a fortuna da juventude, a vaidade atendida, os caprichos sustentados, as honras de família, os corifeus agradáveis e bajuladores, seria necessário renunciar-se a isso tudo? Interrogava-se inquieto. Sofria naqueles minutos a soma dos sofrimentos que experimentava a vida toda. O rabi em silêncio aguardava. Acionado por estranho vigor, fitou o Messias sereno e triste e disse com voz apagada: não posso seguir-te agora. Perdoa-me se me amas. Sopravam ventos frios. O mestre, agora sozinho, sentou-se e encheu-se de profundo sofrimento. Narra Amélia Rodrigues. Era assim, sempre assim que ele ficava após a deserção dos convidados ao banquete da luz. A expressão de mansuetude e perdão lhe brilhava nos olhos. Mergulhava em lágrimas. Assim o encontraram os discípulos. Interrogado, respondeu: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm as riquezas.
Uma semana depois, Cesareia era a capital do ócio e do prazer, ao sul de Monte Carmelo, embelezada por Herodes, que mandou erguer um grande porto de mar. As competições de bigas abrem as corridas, romanos e gentios deixam sobre as mesas dos cambistas pesadas apostas. Quadrigas estão na linha de partida, ao sinal estrondosa ovação, os chicotes vibravam no ar, mãos firmes nas rédeas. Numa manobra menos feliz, um carro vira e um corpo tomba na arena, despedaçado pelas patas velozes em disparada. O moço rico sente as entranhas abertas, o suor e o sangue em pastas de lama, a respiração estertorada. Os escravos o arrastam para fora da pista, ele foge mentalmente àquela cena brutal entre as névoas que lhe sombreiam os olhos, parece vê-lo, silenciando os gritos na acústica da alma, tem a impressão de escutá-lo. Renuncia-te a ti mesmo, vem e segue-me, amigo. Dois braços veludosos e transparentes o envolvem. Apesar da face deformada e lavada em lágrimas, suor e sangue, ele dá a impressão de sorrir. Reino dos céus. Antes de Jesus, era um lugar acima das nossas cabeças, destinados a ser morada da alma depois desta vida. Um lugar de contemplação, sem trabalho, estagnado. Para outros, a existência de vários céus. A semelhança de um edifício de apartamentos. Na opinião comum, havia 7 céus. A felicidade suprema. Muçulmanos acreditavam na existência de 9 céus. E em cada um deles, os crentes têm a sua felicidade aumentada. O astrônomo Ptolomeu contava 11 céus. O último era o lugar da glória eterna e se chamava Empíreo. Jesus veio dar um novo conceito para o reino dos céus. Humberto de Campos conta que Jesus, passando por Jerusalém, estava sentado próximo ao templo como um peregrino. O rabi foi notado por um grupo de sacerdotes que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles logo se afastaram, porém Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente da sua causa, aproximou-se do desconhecido e disse com orgulho: Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus, tornou o sacerdote com acentuada ironia. E o que pensa ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. E mais tarde, nos evangelhos, ele comparou esse reino a um tesouro escondido num campo, que um homem que o encontra vende tudo o que possui e compra aquele campo. Há um negociante que, encontrando uma pérola de grande valor, vende tudo o que tem e compra. Há um grão de mostarda que se fez grande árvore e que animou em seus galhos as aves. Humberto de Campos diz que o reino dos céus no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. Joana de Ângeles começa dizendo: o reino de Deus, disse o mestre, está dentro de vós mesmos. Atende ao aflito, vigia tuas atitudes, espalha a luz do entendimento, trabalha sem cansaço. Busca desse modo os céus da santificação,
Primeiro, porém, santifica-te na terra, transformando-a em bendito pomar de felicidade perene, a um passo da glória da imortalidade. O momento de decidir é agora. Cristo ou César? Deus ou Mamon? Minutos com Kardec, canal Uzi Franca. Muito obrigada.